Em uma noite fria e sinistra, Clara e Pedro se perderam em uma trilha nas montanhas cobertas de neve. A tempestade que os pegou de surpresa tornou a visibilidade quase nula, e o vento cortante parecia sussurrar ameaças de morte enquanto os açoita com força. O casal estava exausto e desesperado, lutando contra a tempestade implacável e a sensação de desorientação. No meio da neblina densa, um vislumbre de esperança surgiu. Uma cabana isolada, parcialmente enterrada na neve. Sem outras opções, e com a tempestade se intensificando, decidiram se abrigar ali, na esperança de que o abrigo temporário os protegeria até que o tempo melhorasse. Ao entrarem na cabana, foram confrontados por um ambiente muito mais sinistro do que haviam imaginado. O interior estava coberto de sujeira, e o cheiro intenso de mofo misturado com um odor metálico repulsivo preenchia o espaço. Clara, sentindo um frio no estômago, começou a explorar a cabana à procura de algo útil ou uma explicação para o ambiente tão perturbador. Foi quando ela encontrou uma série de objetos alarmantes. Uma coleção de dentes humanos cuidadosamente dispostos em uma prateleira, fotos amareladas e empoeiradas de pessoas desaparecidas penduradas nas paredes, e um caderno com anotações cruéis sobre caça humana. Cada descoberta parecia intensificar o medo, fazendo com que o coração de ambos batesse descompassado, e o pânico começasse a dominar seus pensamentos. O terror se instalou de forma palpável enquanto Clara e Pedro tentavam entender a gravidade da situação. A cabana, que deveria ser um abrigo, se transformou em um cenário de pesadelo. O medo e a apreensão se tornaram opressivos, e o casal sabia que precisava tomar uma decisão rápida para garantir sua segurança. A ideia de passar a noite ali, cercados por evidências de um mal desconhecido, se tornava cada vez mais insuportável, enquanto a tempestade lá fora continuava seu furor implacável. Com a adrenalina a mil, Pedro vasculhou o interior da cabana com um cuidado frenético, buscando qualquer pista que pudesse explicar o ambiente sinistro. Em sua busca, ele encontrou uma grande caixa trancada. Com dificuldade, conseguiu abrir a caixa e, para seu horror, encontrou uma coleção de armas e ferramentas de tortura. A visão das armas, junto com o arsenal de instrumentos de crueldade, fez o ambiente parecer ainda mais ameaçador. A tensão no ar era palpável, e Clara e Pedro começaram a perceber que a cabana não era uma simples construção abandonada. Ela parecia pertencer a alguém com um propósito terrível, alguém que se divertia caçando humanos. O pânico tomou conta deles ao imaginarem que poderiam ser os próximos alvos. Enquanto o tempo passava, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. O som de passos fora da cabana e a sensação crescente de estarem sendo observados intensificaram a sensação de terror. Clara e Pedro ouviram risadas distantes e o estalo de galhos quebrando do lado de fora, como se alguém estivesse se aproximando lentamente. A sensação de estar em território hostil se tornou esmagadora. A atmosfera da cabana, que antes era simplesmente desconfortável, agora parecia ser o cenário de uma caça macabra, e a necessidade de escapar se tornava cada vez mais urgente. Com o pânico se instalando, Clara e Pedro sabiam que precisavam agir rapidamente para evitar se tornarem presas. Eles começaram a planejar uma fuga, enquanto cada barulho do lado de fora parecia indicar que o perigo estava cada vez mais próximo. A tempestade continuava a rugir lá fora, mas a ameaça mais imediata estava dentro da própria cabana. Com o coração acelerado e a mente cheia de terror, eles se prepararam para enfrentar o que estava por vir, tentando encontrar uma maneira de escapar daquela armadilha mortal antes que fosse tarde demais. Decididos a escapar da cabana, Clara e Pedro se dirigiram para a porta dos fundos, tentando sair discretamente. No entanto, ao abrirem a porta, foram recebidos por uma armadilha que ativou alarmes ruidosos, o que deixou claro que o caçador sabia exatamente onde eles estavam. O som estridente dos alarmes cortou o silêncio da noite,
e a tensão aumentou drasticamente. O medo se tornou um combustível poderoso, impulsionando-os a encontrar uma solução desesperada para sua fuga. Cada segundo contava, e a sensação de estarem cercados por um perigo iminente tornou a situação ainda mais desesperadora. Com a mente fervendo e os sentidos em alerta máximo, Clara e Pedro enfrentaram os desafios e armadilhas que o caçador havia preparado dentro da cabana. Eles corriam de um lado para o outro, tentando evitar as armadilhas letais e procurando uma saída viável. Entre momentos de desespero e flashes de esperança, conseguiram encontrar uma pequena janela dos fundos, que parecia ser sua única chance. Com uma mistura de alívio e pânico, eles se lançaram para fora da janela, mergulhando na tempestade gelada e implacável que ainda rugia ao redor deles. A perseguição continuou sem trégua. A luta pela sobrevivência se transformou em uma corrida frenética contra o tempo, com Clara e Pedro tentando deixar a cabana e o caçador para trás. Enquanto a tempestade congelava seus rostos e dificultava a visão, a sensação de estar sendo caçado persistia. Cada passo na neve profunda era um esforço monumental, e a iminente sensação de que estavam sendo seguidos aumentava o terror. Eles precisavam encontrar um abrigo seguro ou uma rota de fuga para escapar daquela perseguição implacável, em um cenário que se tornava cada vez mais aterrorizante e surreal. A tempestade estava agora em seu auge, com a neve caindo pesadamente e o vento uivando, como se quisesse engolir tudo ao seu redor. Clara e Pedro lutavam para manter a visibilidade e seguir o rumo em meio à tempestade implacável. Cada floco de neve parecia se transformar em uma tela que ocultava a paisagem, tornando quase impossível distinguir qualquer referência. A sensação constante de estarem sendo caçados adicionava uma camada de terror à situação já desesperadora. Cada som, desde o estalo dos galhos quebrando até o sussurro do vento, parecia indicar que o caçador estava cada vez mais perto. Marcas na neve, indicativas de passos recentes, aumentaram ainda mais o pânico que dominava os dois. A adrenalina os impulsionava a seguir em frente, mas a exaustão e o frio severo ameaçavam debilitá-los a cada passo que davam. Após uma perseguição intensa e exaustiva pelas montanhas, Clara e Pedro finalmente avistaram as luzes de um pequeno vilarejo ao longe. Com suas últimas forças, eles se dirigiram para lá, ignorando o frio cortante que fazia sua pele arder. O vilarejo, embora pequeno e modesto, oferecia a promessa de segurança e abrigo. Ao chegarem, encontraram refúgio na cabana de um morador local, que, ao ver o estado visivelmente aterrorizado e debilitado do casal, imediatamente chamou as autoridades. A polícia chegou rapidamente e iniciou uma busca minuciosa na área, determinada a encontrar qualquer sinal do caçador que havia aterrorizado Clara e Pedro. Após uma investigação cuidadosa, a polícia encontrou a cabana do caçador, mas o local estava vazio, com o caçador desaparecido sem deixar rastros. Clara e Pedro foram acolhidos com cuidados médicos urgentes, e a sensação de alívio começou a se estabelecer. Contudo, mesmo longe da cabana, a sensação inquietante de estar sendo observado não os abandonava completamente. A experiência os havia marcado profundamente, e a consciência de que o caçador ainda poderia estar livre manteve uma sombra de medo sobre eles. O pesadelo da caçada se transformou em uma cicatriz indelével em suas memórias, uma lembrança constante do perigo que haviam enfrentado e da luta pela sobrevivência que jamais seria esquecida.